Boa noite aos irmãos, também todos que vão poder acompanhar depois, que Deus possa nos abençoar. Quem gostaria de enfrentar sofrimento? Ninguém gostaria. Quando enfrentamos tribulação, dor, sofrimento, o luto, o nosso maior desejo é saber por que passamos por aquilo. Aí perguntamos para Deus por quê. Porque entendemos que a resposta àquilo que estamos passando, ao sofrimento, é que vai aquietar o nosso coração. É por isso que a gente procura saber o motivo. Por que aconteceu isso? Por que eu estou passando por isso? Porque entendemos que ao saber a resposta, fica mais fácil de enfrentar aquele sofrimento. Veja, por exemplo, o caso de Jó, que está aí na imagem. Não é ele, mas é uma representação. Depois de grande tribulação que chegou na sua vida, ele passou um momento doloroso, digo até mais do que a própria tribulação. É o momento de saber o porquê. Ele procurou isso durante muito tempo. Conversou com Deus, indagou a Deus para saber o motivo pelo qual ele estava sofrendo. Mas sabe, irmãos, Deus nunca respondeu para Jó o porquê. Não falou para ele. Porque Deus ofereceu para Jó a si mesmo. Foi o que Jó precisava. Jó imaginava que encontraria a paz no motivo pelo qual estava sofrendo. Mas sabe o que Deus fez? Ofereceu a si. Ofereceu a si aquele Deus grandioso, aquele Deus soberano que tem em suas mãos a minha vida, que cuida de mim e que me oferece segurança porque eu estou nas suas mãos e eu confio no caráter e no atributo desse Deus. Portanto, eu não preciso saber o porquê. Eu preciso só conhecer a Deus. Eu preciso de Deus. É isso que nós precisamos. Por conta disso, vamos abrir as nossas Bíblias para 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Vamos ler o versículo 1 ao 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, dos versículos 1 a 5. Primeira Tessalonicenses, capítulo 3, dos versículos 1 a 5, diz assim a palavra do Senhor. Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Grandioso e eterno Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque podemos cultuar o Senhor. Obrigado, Deus, porque em Ti encontramos sempre a paz que precisamos, o consolo, o conforto. Seja qual for o cenário que estejamos enfrentando. Nós Te louvamos, ó Pai amado, pelo que Tu és, pelos Teus atributos, pelo Teu caráter, pela Tua essência. Tu és o único Deus verdadeiro, não existe outro além de Ti. Tu és santo, Tu és justo, Tu és puro, Tu és onipotente, onipresente, onisciente. O Senhor, Pai amado, tem conduzido todas as coisas de maneira perfeita e sábia. Nos ajude, ó Pai. Nos ajude nessa noite a entendermos que tribulações são necessárias, que
que elas fazem parte da nossa caminhada, que o Senhor as usa como uma ferramenta para nos modelar. Que nessa noite saiamos daqui, ó Deus, fortalecidos com a Tua palavra, de maneira que venhamos a ver o que nós estamos passando de uma outra perspectiva. É isso que nós te pedimos, em nome de Cristo nós oramos a Ti. Amém. Irmãos, as tribulações são necessárias em nossa jornada cristã. Aprenderemos nessa noite que nas tribulações elas trazem algumas necessidades que nós temos. Sempre lembrando que Paulo escreveu esta primeira epístola auxiliado por Silas e Timóteo. Silas e Timóteo, irmãos, eram companheiros do apóstolo Paulo. Inclusive atuavam como representantes do apóstolo Paulo. Eles chegaram ali depois de serem perseguidos em Tessalônica, pregaram o evangelho e eles tiveram uma resposta. O evangelho alcançou aquelas pessoas ali e se levantou perseguição. Paulo teve que sair dali às pressas, não pôde estar andando juntamente e presencialmente com seus irmãos ali, não pôde cuidar deles como ele queria. Ele ficou preocupado com isso. Esses irmãos também enfrentaram tribulações. A mesma que trouxe perseguição a Paulo perseguiu esses irmãos também. Eles também estavam sofrendo. E a razão era a fé em Cristo Jesus. Aprendemos, irmão, no último domingo, que o apóstolo Paulo foi acusado de que ele não se importava com esses irmãos. E que por isso ele ficou lá em Bereia e aí não se preocupou em voltar e saber como esses irmãos estavam. Ele foi acusado disso. Aí Paulo vai mostrar que não foi isso que aconteceu de fato. Que ele teve imensa vontade e trabalhou para chegar em Tessalônica e rever os irmãos. Mas ele não pôde. Mas isso não impediu que o apóstolo Paulo demonstrasse o seu amor, que nós ouvimos domingo, irmãos. Eu posso não estar presencialmente com o meu irmão, eu posso não estar perto dele, mas ele pode estar perto de mim, no meu coração, nas minhas preocupações, nas minhas orações, no cuidado que eu devo ter com a sua vida espiritual. E aí eu posso ligar, eu posso mandar uma mensagem, eu posso me comunicar de outras formas com esse irmão e procurar saber como é que ele está. Paulo fez isso. Ele enviou Timóteo, depois ele enviou uma carta, ele procurou saber como esses irmãos estavam, porque ele os amava, e nada, mesmo que houvessem dificuldade, impediu que ele demonstrasse o seu amor. Amar pode ser feito mesmo à distância. Quando eu posso orar pelo meu irmão, eu estou cuidando dele de uma outra forma. Então nós aprendemos esse domingo que Paulo quis ir, Satanás apareceu no caminho, melhor dizendo, colocou obstáculos que impediram do apóstolo chegar em Tessalônica e rever os irmãos. Mas ele continuou amando esses irmãos. No capítulo 3, irmãos, Paulo continua falando sobre como foi a estada deles ali e os fatos que aconteceram que impediram. Mas aqui no versículo 1 a 5 é interessante. Ele fala sobre as provações que tanto ele como os irmãos enfrentaram. E aí podemos perceber aqui que a primeira necessidade que você e eu, nós temos diante de uma tribulação, sabe qual é? O cuidado espiritual. Preciso ter cuidado espiritual. Irmãos, a pandemia que estamos enfrentando está deixando claro a necessidade de cuidado espiritual. E falo isso de maneira particular primeiramente, e também pelos ensinos da liderança. Por de outra forma, se eu não cuidar da minha relação com Deus, eu posso esfriar. Veja, por exemplo, que nós ficamos ano passado alguns meses sem estarmos na igreja. Esse ano já ficamos algumas vezes. Não podemos ficar juntos alguns momentos. Aí surge a necessidade de que eu possa estar buscando a Deus no meu particular. Quando eu falo isso, irmãos, eu falo de oração, de leitura da palavra, de comunhão com Deus. Isso com uma necessidade vital
na minha caminhada com o Senhor. Pedro falou isso no capítulo 2, que eu devo ter sede da palavra, porque ela é o alimento genuíno, sem o qual eu não posso viver. Então essa pandemia tem mostrado que se eu não procurar essas ferramentas, se eu não buscar esse cuidado espiritual, primeiramente com a minha vida, eu vou esfriar, irmãos. E aí, as coisas de Deus não vão ter o lugar que deveriam ter na minha vida. Eu vou perder, irmãos, a vontade de estar na igreja quando for possível. Vou perder a vontade de ler a palavra, de orar, de buscar ao Senhor. Isso é algo que eu não posso perceber, mas gradativamente vai me afastando de Deus. Cuidado espiritual. E olha que Paulo vai dizer a esses irmãos, versículo 1: pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Perceba aqui, irmãos, a agonia do apóstolo Paulo de não estar presente fisicamente com esses irmãos. Ele foi separado de modo abrupto desses irmãos. E aí Paulo ficou inquieto. Ele diz aí, olha, eu não podendo suportar, havia uma agonia no apóstolo. Ele queria estar com esses irmãos, por que motivo? Para cuidar deles espiritualmente. A afeição que Paulo tinha por esses irmãos levava-o a ficar inquieto, porque ele queria cuidar espiritualmente deles. Paulo era o responsável por eles. Paulo levou o evangelho a Tessalônica. Esses irmãos foram alcançados e Paulo se tornou, de uma forma ilustrativa, irmãos, como o pai espiritual deles. E eles, filho na fé do apóstolo. E ele queria cuidar deles. Paulo nunca foi diferente, como foi acusado nessas circunstâncias. Ele amava esses irmãos e queria estar com eles. Portanto, a acusação era mentirosa em relação ao apóstolo Paulo. Mas perceba aqui, irmãos, que para ter cuidado espiritual, há uma necessidade de termos servos para servir. Olha o versículo 2: e enviamos o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no evangelho de Cristo, para que em benefício da vossa fé confirmar-vos e exortar-vos. Imagine se o apóstolo Paulo não tivesse ao lado dele homens fiéis, servos fiéis, que estivessem também engajados em servir a Cristo Jesus. Ele não pôde ir, mas ele pôde enviar Timóteo. Quem era Timóteo, irmãos? Timóteo era um filho na fé do apóstolo Paulo. Paulo treinou Timóteo. Timóteo era um homem de Deus. Nota que Paulo diz aí que ele era ministro de Deus, um servo nas mãos do Senhor. Paulo enviou então Timóteo, um servo fiel, para quê? Para cuidar dos irmãos lá em Tessalônica. Então perceba aqui que Timóteo era alguém não somente preparado, não somente as qualidades espirituais como um servo fiel a Deus, mas também Timóteo estava disposto a quê? A servir a Deus. É por isso que ele foi. Ele queria servir ao Senhor e ele foi e fez essa viagem para Tessalônica. Irmão, Timóteo era alguém da família da fé, da família eterna, separado para servir a Deus. Paulo se cercou de pessoas que amavam a Cristo e poderiam servir também a Cristo. Era companheiro na obra. Perceba que para ter cuidado espiritual uns dos outros, há necessidade de termos o quê? Servos fiéis. Não somente Paulo, mas Timóteo fizeram renúncias. Olha, irmãos, Paulo ficou sozinho, diz o texto, aonde? Em Atenas, sozinho numa cidade pagã. Inclusive ele sofreu também em Atenas. Ele teve que deixar Timóteo ir, Silas não estava com ele, sozinho fez renúncia. Por quê? Pelo cuidado espiritual com seus irmãos. Paulo estava preocupado e queria cuidar desses irmãos. Mas nota, irmãos, que esse cuidado espiritual tinha uma razão. Final do versículo 2: para em benefício da vossa fé. Às vezes eu posso ligar para o irmão e dizer assim: meu irmão, como é que você está de saúde? Você vai, pastor, eu estou bem, graças a Deus. Mas essa não deve ser a minha maior preocupação, embora eu possa me preocupar com isso.
A minha maior preocupação no cuidado espiritual com o meu irmão, qual é? É a sua fé. Perguntar assim: meu irmão, como é que está a sua fé? Como é que você está, você e Deus? Você tem amado o Senhor? Tem buscado o Senhor? Tem orado? Como é que está a sua fé? Você está frio ou está fraco? Como é que você está? Irmãos, a minha maior preocupação, a sua maior preocupação com seu irmão é a fé. Você pergunta: mas por que, pastor? Sabe por quê, irmão? Porque fisicamente, de saúde, eu posso até perecer, mas o que vai me segurar é a minha fé no Senhor. Enfrentar o desafio sem fé é impossível. Exatamente, irmãos, Paulo mandou Timóteo e diz o texto que em benefício da vossa fé. Timóteo foi para lá para saber como estava a fé daqueles irmãos. Paulo não se preocupou em primazia se eles estavam bem fisicamente, embora isso estava dentro do propósito, mas como estava a fé daqueles irmãos frente às tribulações. Como estava a fé? Exatamente, irmãos, porque a fé em Deus, e é o que está aqui nesse texto, ela tem dois aspectos importantes para enfrentarmos qualquer tribulação. Sabe o que é? Primeiro, a minha confiança em Deus. Às vezes Deus me submete a situações para que eu possa entender que a minha fé precisa se fortalecer. Então a fé se reporta primeiro a essa confiança que eu tenho em Deus. Quando eu estou no desafio, ela vai expressar se há confiança de fato no Senhor. Mas também o outro aspecto da fé, sabe qual é, irmãos? Conhecimento de Deus. Confiança e conhecimento de Deus. Quanto você conhece de Deus? Quanto eu posso conhecer de Deus? Porque é isso que vai me fortalecer nos momentos difíceis. Sabe por quê? Quando eu estiver doente, por exemplo, quando eu estiver enfrentando um momento difícil na família, financeiro, enfim, eu posso dizer: eu sei quem Deus é. Ele é bom, Ele está presente, Ele cuida de nós, Ele é onipotente, Ele sabe todas as coisas, Ele pode conduzir a minha vida em triunfo, mesmo enfrentando situações difíceis. Confiança, conhecimento. Por isso que Timóteo foi para lá, para saber o estado dessa fé, como estava a confiança desses irmãos, como estava o conhecimento deles no Senhor. Mas olha, irmãos, que Timóteo não apenas fez isso, mas ele foi beneficiar a fé desses irmãos. Olha como ele fez isso. Versículo 2 final: em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Timóteo não foi a passeio em Tessalônica. Ele foi enviado por Paulo para fortalecer a fé desses irmãos. A palavra aí, irmãos, que ele usa, confirmar-vos, significa fortalecer, suportar. A ideia da palavra é colocar um contraforte para apoiar aquele irmão. Em outras palavras, Timóteo foi para lá para fortalecer a fé desses irmãos. Era o objetivo dele, visto que eles estavam enfrentando tribulações. Qual era o alvo de Timóteo? Fortalecer a fé daqueles irmãos. Mas a outra palavra chama atenção também, a palavra exortar-vos. É a palavra paracaléu. É a palavra que significa encorajar. Timóteo não apenas foi para lá para fortalecer a fé deles, mas também foi encorajar. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes eu fico desanimado nas tribulações. Eu fico, parece, querendo desistir das coisas. Timóteo foi para lá para encorajar esses irmãos, dizendo: irmão, vamos continuar. Vamos ficar firmes no Senhor, vamos caminhar junto com Deus. A tribulação faz parte disso, mas não percamos a fé, não percamos a coragem no Senhor, porque Ele está conosco. Timóteo foi para lá para fazer isso. Ele encorajou esses irmãos frente à tribulação. Paulo sabia de tudo isso, que esses irmãos precisavam de cuidado espiritual. Não podendo ir, enviou Timóteo, um servo de Cristo, alguém disposto a servir, servo fiel, que fez renúncias, sacrifícios para servir a Deus. Além disso, Paulo mostrou aqui
que a minha maior preocupação com alguém é com o seu estado, o estado da sua fé. Eu posso, irmãos, ajudar alguém financeiramente, posso ajudar de outras formas, mas a minha maior preocupação é com a fé daquele irmão. Como é que está a sua fé, meu irmão? Eu tenho que me preocupar com isso. Se aquele irmão está em pé diante do Senhor, se ele pode caminhar com o Senhor, se ele está bem na sua relação com Deus, essa é a minha preocupação. Paulo estava preocupado com isso. Paulo jamais inverteu as prioridades, irmãos. Ele se preocupou com o estado da fé daqueles irmãos. Isso é um princípio muito importante. É uma lição extremamente importante para nós. Eu posso ter saúde, posso ter boas condições financeiras, mas se a minha fé não estiver bem, nada está bem. Sabe o que sustenta um homem, irmãos? Neste mundo é a sua fé no Senhor. Sabe que João vai dizer lá na primeira carta que a nossa fé é que vence o mundo. A nossa fé no Senhor é a nossa preocupação. Como é que está a sua fé, meu amado irmão? A nossa jornada cristã até o nosso lar celestial é uma jornada longa. Poderíamos ilustrar a nossa jornada como se fosse uma maratona. Não vai chegar quem corre desesperado, quem pensa que vai ganhar com 10 minutos de corrida. Não é assim. A nossa jornada é uma maratona, e numa maratona o que é preciso? Ritmo. O mesmo ritmo durante toda a jornada. Sabe o que significa isso, irmãos? Que na minha jornada cristã, se eu não estiver me alimentando espiritualmente, se eu não estiver dia a dia buscando ler a palavra, orar, ter comunhão com Deus, se eu não estiver usando essas armas necessárias na minha maratona, eu vou ter dificuldade de chegar. Eu vou ter dificuldade nessa caminhada. É uma maratona. E eu preciso ter ritmo, o mesmo ritmo. É por isso que eu preciso cuidar, irmãos, do meu cuidado espiritual. Individualmente, primeiro buscando o Senhor. Se eu perguntasse para você, precisa responder. Você buscou o Senhor essa semana? Quantas vezes você orou? Quantas vezes eu orei a Deus? Quantas vezes me ajoelhei dizendo: Senhor, nos dá forças para enfrentarmos essa pandemia. Senhor, abençoa meus irmãos, cuide de cada um deles, o trabalho de cada um, continue fortalecendo a vida de cada um. Quantas vezes eu abri a palavra: Senhor, deixa eu me alimentar de Ti essa semana, e abri a Bíblia e comecei a me deliciar com as palavras de Deus que fortalece a minha alma. O irmão até leu aqui: bendize a minha alma ao Senhor. Como é que eu vou me alegrar em Deus, ser grato, se eu não tenho lido a palavra, me alimentado dele? Quantas vezes você tem procurado? Eu tenho procurado isso. Meu amado irmão, eu vou dizer para você, e é o que Deus tem falado a nós: se eu não me fortalecer, eu vou tombar diante das tribulações. Momento difícil. Veja aqui que Paulo nos mostrou a necessidade de termos servos para nos ajudarmos mutuamente, para servirem ao Senhor, mesmo em circunstâncias difíceis. Quanto você confia em Deus? Quanto eu confio em Deus? Quanto você conhece de Deus? Quanto eu conheço de Deus? Sabe quando às vezes nós ficamos em desespero, irmãos? Diante de situações, às vezes pode acontecer isso, mas aí eu posso consultar a palavra, ver o meu coração e dizer: eu conheço o meu Deus, e me fortalecer nele. Quando isso acontece, quando você não busca Deus, não se alimenta, não ora, não tem comunhão com Deus, não vem à igreja quando é possível, sabe o que acontece? Enfraquecimento. E aí a pessoa não se alimenta da palavra, não tira mais tempo para orar. Até o lugar do culto, ela começa a colocar outras coisas no lugar do culto, perdendo o desejo pelo cuidado espiritual. Veja Jó, irmãos, a história que nós começamos. Ele enfrentou tribulação extremamente difícil. Eu não suportaria.
Em todas as áreas que você possa imaginar, Jó sofreu, perdeu os seus filhos, perdeu tudo que ele tinha e por fim perdeu a própria saúde, estava em estado terminal. Mas angustiado pelo fato de querer entender a razão do seu sofrimento. Sabe uma coisa que eu aprendo com Jó, irmãos? Ele não entendia nada do que estava acontecendo com ele, mas sabe o que ele fez? Ele conhecia a Deus, embora fosse pequeno o seu conhecimento. Mas sabe o que ele fez? Esse pequeno conhecimento o levou a se agarrar em Deus. Sabe o que ele dizia talvez na sua mente? Eu não sei o que vai acontecer comigo, eu não sei o que vai dar isso daqui, mas eu jamais vou deixar de me agarrar no meu Deus. E ele fez isso. Ele se agarrou. Nessa pandemia, às vezes um parente nosso pode ficar doente, um irmão pode ficar doente. Existiram pessoas, irmãos, que perderam ao mesmo tempo nessa circunstância pai e mãe, momentos difíceis. E aí a gente fica procurando resposta para essas coisas. Por quê, Senhor? Por quê? Sabe que eu posso encontrar Cristo, encontrar a paz nele, descansar nele. Sabe, ele é sábio, perfeito, ele é bom, ele continua amando você e a mim e cumprindo o seu plano nessa pandemia. Mesmo sem entender, há uma música que diz isso: mesmo sem entender, prosseguindo, vou crer. Afinal, os caminhos do Senhor são mais altos que os meus, eu não posso entender as coisas, mas eu posso confiar e conhecer a Deus. Meu amado irmão, lembre-se disso, nas tribulações, na dor, no sofrimento, é preciso de quê? Cuidado espiritual, é a primeira necessidade. A segunda, irmãos, e última necessidade, está no versículo 3 a 5, eu peço que algum irmão, por favor, leia o versículo 3 e 4, por favor. A segunda necessidade, irmãos, que as tribulações nos mostram, sabe qual é? Convicção. Você ter convicção nas tribulações. Quando você pega alguns textos na Bíblia que falam sobre dor, sofrimento, tribulação, há uma palavra que sempre vai aparecer, é a palavra saber. Essa palavra é muito importante, irmãos, diante das tribulações, porque a palavra saber, inclusive o irmão ao orar que falou disso, essa palavra se refere à convicção. Diante da tribulação, eu preciso ter convicção. Convicção sobre fatos e sobre alguém. Isso traz à tona, irmãos, aquilo que nós sabemos de Deus. E não somente de conhecer a esse Deus, mas sabermos os propósitos do sofrimento. Não a razão, porque às vezes não haverá explicação, mas sabermos que todo sofrimento e tribulação tem propósitos. Assim, quando eu enfrentar esse momento, eu vou me lembrar que eu preciso saber, ter convicção. Saber porque há um propósito. Há um propósito. Irmãos, e Paulo usa essa palavra aqui. Olha o versículo 3. A fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Sabe por que Paulo diz? Eu não quero que vocês fiquem inquietos com as tribulações. Sabe por quê, irmãos? Porque no versículo 2, Timóteo estava fortalecendo eles e estava encorajando eles. Por isso, eles não deveriam ficar inquietos. Sabe o que é a palavra inquieto aqui, irmãos? Alguém que fica balançado diante das tribulações. Alguém que fica perturbado, incomodado. Alguém que parece que perde o equilíbrio diante das situações difíceis. Essa palavra nos lembra uma outra palavra. Sabe qual é a palavra? Ansiedade. A palavra ansiedade, no escopo da palavra, significa alguém que está desequilibrado, com vários pensamentos, dividido para vários lugares. Os pensamentos lhe conduzem para várias direções.
Irmãos, ligando essa palavra, é a mesma coisa com ficar inquieto. Paulo diz, olha, vocês não devem ficar inquietos, e a razão é convicção. Irmãos, quando há convicção no meu coração, sabe o que acontece? Quando vem as tribulações, eu fico firme, porque eu sei quem é Deus. Eu conheço sua palavra. Essa palavra produz em mim convicção de que aquilo que eu estou passando não é para o meu mal. Sabe por quê? Deus é bom e Ele jamais pode imprimir algo na minha vida que seja para o meu mal. Convicção. E Paulo fala disso, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Notem, irmãos, que a palavra tribulação, ela significa apertado, estrangulado. A tribulação visa nos apertar, de maneira que é como se fosse, irmãos, a uva sendo apertada para tirar o seu suco. As tribulações são necessárias às vezes, irmãos, para nos apertar, a fim de que a convicção possa aparecer em nós. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. E mesmo o apóstolo Paulo, irmãos, sabia desde o início. Sabe quando Cristo encontrou o apóstolo Paulo lá indo no caminho de Damasco, irmãos? Cristo falou uma coisa para o apóstolo Paulo, quem lembra, né? Ele falou, olha, tu está perseguindo a mim e a minha igreja. Eu vou te mostrar o quanto importa sofrer pelo meu nome. E aí quando Paulo começa a enfrentar as tribulações, ele lembra de quê? Convicção. Cristo havia me falado, Ele me alertou que eu iria sofrer pelo seu nome. Então por que eu vou ficar inquieto quando eu passo uma tribulação, se Ele me avisou que isso iria acontecer? Paulo não ficava inquieto, e ele está dizendo isso a esses irmãos aqui, olha, não fiquem inquietos, porque a tribulação faz parte da nossa jornada. Então eu não vou ficar levado por vários pensamentos, mas convicto. Eu sei quem Deus é, e eu sei o propósito da tribulação. O apóstolo Paulo lembrou disso. Ele sofreu, sabia dos planos do Senhor, ele sabia que as ferramentas nos levam a moldar. Inclusive o irmão leu aqui Romanos, lembra que diz, eu me exulto nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança. Olha aqui, irmãos, resultado das tribulações da minha vida, produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Notem que a tribulação vai me levando a um crescimento, eu vou subindo degraus na minha vida cristã. Paulo falou isso, ele sabia disso, e ele levou Timóteo a ir lá, ensinar esses irmãos, fortalecer esses irmãos, para que não houvesse diante da tribulação um colapso mental, para que não houvesse desequilíbrio diante das tribulações. Eles precisavam estar convictos, eles precisavam entender que há um plano de Deus, que o fato de estar sofrendo ali não era fracasso de Deus. O fato de Paulo não conseguir chegar a Tessalônica naquele momento não era fracasso de Deus. Deus não estava descontente com o apóstolo Paulo. Tudo estava no plano do Senhor. Mas também, irmãos, as convicções nas tribulações, elas são necessárias porque nós fomos alertados da realidade das tribulações. Olha comigo aí o versículo de número 4. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. No final do versículo 3, irmãos, a palavra que Paulo usa diz, olha, nós estamos designados para isso. A palavra é destinados. Destinados para a tribulação. Paulo alertou esses irmãos que quando o evangelho me alcança, não é como eu já vi uma placa, até falei para os irmãos aqui numa quarta-feira, eu passei num local e vi uma placa, dizendo assim, entre aqui e os seus problemas vão acabar. Aí eu fiquei pensando assim, o que acontece quando a pessoa entra lá, ela morre, será? Porque para acabar os problemas, e Paulo diz aqui, olha, vocês vão passar tribulações, dificuldades. A tribulação, o desafio faz parte da nossa caminhada. Então quando o evangelho me alcança, ele me fortalece, ele me torna convicto,
para que quando vierem as dificuldades eu esteja firme no Senhor, não fique inquieto, não seja levado por vento de doutrina, dizendo que eu nunca vou sofrer, que eu tenho que fazer isso para não sofrer. Isso não é evangelho verdadeiro. E aí Paulo diz, olha, quando eu estava convosco, eu disse que nós iríamos ser afligidos, e isso de fato aconteceu, e vocês têm conhecimento. Irmãos, quando Paulo estava lá em Tessalônica, ele foi perseguido, e teve que sair às pressas dali, poder dizer para Deus, Senhor, eu estou te servindo, por que eu tenho que sofrer por conta disso? Paulo não reclamou, irmãos, ele sabia que isso fazia parte do plano do Senhor, para o seu fortalecimento. Então ele alertou esses irmãos. Por isso que é necessário ter convicção, porque eu tenho certeza que quando vier o sofrimento, a dificuldade, eu digo, isso está agendado, está planejado, faz parte do caminho, e eu não vou ficar inquieto, mas eu vou orar a Deus, eu vou buscá-lo, vou me fortalecer, vou entender os propósitos do Senhor quanto a essa dificuldade. Mas também, irmãos, eu preciso de ter convicção, sabe por quê? Porque Satanás aparece também, ele vai nos tentar. Olha o versículo de número 5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse, se tornasse inútil o nosso labor. Qual é, irmãos, o objetivo de Satanás em relação a você e a mim e a nós cristãos? Nos afastar de Deus. Agora pense isso no que nós estamos vivendo hoje. A pandemia não pode me afastar de Deus. Não pode. Por causa da dificuldade da pandemia, eu não posso me afastar do Senhor. Eu tenho que estar apegado a Ele. Sabe por quê? Ao me afastar do Senhor, Satanás vai observar o meu estado espiritual. Lembra que Pedro vai dizer? Lá no capítulo 1 da sua primeira carta, versículo 7, Satanás anda em derredor, procurando alguém para devorar. Ele ruge como um leão. Um crente fraco, que não ora, não lê a Bíblia, não está em comunhão com a igreja, é um crente que é um alvo de Satanás. E Paulo falou disso daqui, e diz, olha, Satanás está aí, temendo que o tentador vos provasse, se tornasse inútil o nosso labor. Paulo não temia, irmãos, que esses irmãos apostatassem da fé, porque esse é o significado aqui. Satanás visa tentar as pessoas a fim de afastá-la de Deus, mas os eleitos vão perseverar. Os eleitos jamais vão apostatar da fé, por mais difícil seja as circunstâncias que eu venha passar, por mais doloroso que seja o momento que eu estiver enfrentando. Se eu pertenço a Deus, irmãos, a minha fé não será derrubada por Satanás. Ele pode querer me desanimar, ele pode querer me afastar de Deus, me levar a fazer coisas erradas, me tentar, mas estou seguro no Senhor, porque a nossa fé é no Senhor, a salvação é em Cristo, não nas minhas obras. Mas Paulo, irmãos, ficou preocupado, sabe por quê? Porque esses irmãos, ele saiu de lá, e Satanás, como Satanás também tentou a Paulo, impedindo que ele chegasse a Tessalônica, ele ficou com medo também, preocupado, que o trabalho que ele fez em Tessalônica, que esse irmão não fosse capaz de suportar as tribulações, ao ponto de que o trabalho do apóstolo Paulo não tivesse surtido o efeito necessário na vida daqueles irmãos. Ele não fala, irmão, de algo que aconteceu, mas ele fala aqui de possibilidade, tentativa. É o que Satanás faz. Ele nos tenta, ele tenta nos derrubar, ele fica nos observando. E a minha fraqueza na minha comunhão com Deus pode ser uma porta aberta para ele tentar me derrubar. Então ele lembra disso. Olha, você precisa ter convicção, sabe por quê? Quando o tentador vier, você está convicto, a sua fé está firmada no Senhor, e você pode, em Cristo, na comunhão com o Espírito Santo, vencer o tentador, ao ponto que Pedro vai dizer isso: resistir ao diabo, e ele
fugirá de vós. Eu preciso estar convicto. Meu amado irmão, convicção é o que tem faltado muitas das vezes na minha caminhada cristã, especialmente diante das tribulações. Porque eu pergunto para cada um de vocês e para mim também: por que eu fico inquieto diante das tribulações, do sofrimento? Porque às vezes parece que eu perco o equilíbrio. Porque aparece a inquietação diante do sofrimento. Uma das respostas é convicção. Você tem convicção? A falta de convicção a respeito de Jesus, do seu caráter, do conhecimento da sua palavra, pode me levar a ficar balançado diante das circunstâncias difíceis. Por isso ele me alerta aqui da necessidade de convicção. Porque as tribulações fazem parte da minha caminhada. E quando elas baterem a minha porta, eu vou lembrar: faz parte. Eu lembro de uma outra palavra que Pedro falou também, irmãos. Ele disse, olha, inclusive Hebreus fala disso também: quando vierem as tribulações, não olhe isso como algo extraordinário, como algo que não acontece com os cristãos, mas observe isso como algo natural, faz parte, a ponto que eu possa estar convicto da minha fé no Senhor. Embora, irmãos, eu possa dizer isso, dizer, pastor, o senhor fala aí, mas isso não é fácil. Não é fácil realmente, é muito difícil. Enfrentar a tribulação, dor, sofrimento é desafiador, irmãos. Mas sabe, eu devo lembrar, Jesus disse, olha, eu estou contigo. No mundo tereis aflições, mas eu estou contigo. Você está seguro nas minhas mãos. Ele falou para Deus, né? Aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, e de modo algum lançarei fora das minhas mãos, ninguém pode tirar. Isso é convicção, irmãos. Não importa o que aconteça, estou seguro no Senhor. A despeito de qualquer cenário, estamos seguros no Senhor. Convicção é necessário. Podemos passar os maiores sofrimentos, ter perdas nesta vida. Podem nos tirar, irmãos, tudo nesta vida, mas jamais podem tirar de nós o conhecimento de quem é Jesus para nós. Jamais podem tirar de nós a fé que temos em Cristo Jesus, a fé nele. Lembre-se disso. Satanás está na espreita, ele está me observando, ele está observando você. Nessa pandemia, ele tem olhado para você e para mim. Ele está procurando, irmão, se eu estou longe de Deus. De maneira que se eu estou longe de Deus, ele achou um campo fértil para trabalhar, para me atacar. Se eu não oro, não leio a Bíblia, não procuro estar em comunhão com os irmãos na igreja, eu serei uma presa fácil para ele. Por isso eu preciso procurar obedecer a Deus, procurar a comunhão, procurar a palavra, procurar a oração, procurar andar com o Senhor a cada dia. Para que eu possa resistir, é necessário convicção, ter apego a Jesus, apego na sua palavra, apego na oração, apego nas ferramentas espirituais. Quando vier provações, tribulações, sofrimentos, estarei convicto. Sabe o que Jesus falou em Mateus capítulo 7? Que quem está nele tem um alicerce seguro, porque a salvação que ele nos deu é Cristo. De maneira que quando dá o vento, a tempestade, se eu estou em Cristo, eu vou permanecer firme, convicto, porque eu dependo dele. Meu amado irmão, eu preciso de cuidado espiritual. Eu preciso me alimentar espiritualmente. Isso parte primeiramente da minha ação individual, buscar a Deus, buscar a sua palavra, buscar orar, buscar estar em comunhão, buscar obedecer ao Senhor, e depois procurar me alimentar do cuidado espiritual que Deus deu à igreja, das mensagens, dos estudos, de tudo aquilo que Deus tem propiciado para que eu possa crescer espiritualmente. Tenho que procurar crescer. Também eu preciso ter convicção, fé e conhecimento.
Eu devo estar perseverando, irmãos, até o fim, para que quando eu estiver enfrentando tribulações que fazem parte, eu vou ficar firme, porque eu sei que há necessidade no meio das tribulações, e vimos aqui pelo menos duas: cuidado espiritual e convicção. Eu preciso dessas ferramentas. Eu quero que você baixe sua cabeça.